Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Está preso um dos acusados do caso Paula Portes. O homem estava foragido e curtiu o feriado numa balada em Santa Catarina. Ao vivo, a delegada explica como ele foi localizado depois de meses fugindo da polícia. E também no estado vizinho, a polícia conseguiu prender 2 envolvidos na execução de gaúchos em uma das praias catarinenses mais populares. Entenda em seguida qual a motivação dos homicídios. A aglomeração sem fim. Saiba onde a polícia teve que usar até a cavalaria para dispersar grupos de veranistas. 3 famílias começaram o ano com um baita susto. Pais viram seus bebês engasgarem com alimento e procuraram ajuda desesperados. Saiba onde eles conseguiram encontrar os heróis que salvaram as crianças. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, 11h38 agora, atenção para estas imagens aqui. Câmeras de monitoramento de um hotel em Canasvieiras, Santa Catarina, mostram o momento em que um carro com 3 ocupantes aqui do Rio Grande do Sul chega até a frente do hotel, estaciona de ré e em seguida um homem atira pelo menos 15 vezes contra o veículo e sai correndo, conforme mostra ali na imagem. Na parte de cima da tela a gente consegue observar ele correndo. Vamos conversar agora ao vivo com o colega Guilherme Roquette para saber se a Polícia Civil já tem informações mais detalhadas sobre esta execução. Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tem desdobramentos lá em Santa Catarina e também aqui no Rio Grande do Sul sobre esse caso, André. Mas vamos começar então pelo que aconteceu lá em Santa Catarina. Os 2 presos, os 2 homens que aparecem nessas imagens, executando 2 homens que estavam dentro do Fusion branco e ferindo o terceiro, já foram presos. Esse crime, André, aconteceu no início da tarde desse domingo, um dia ensolarado lá na praia de Canasvieiras. Esse carro estava manobrando de ré em frente ao Apart Hotel, quando de repente surge um homem do outro lado da rua. Ele já chega atirando e alguns tiros até ele dá a queima-roupa, André. A gente está mostrando aqui a imagem. Até os estampidos, Guilherme, a gente está mostrando aqui só a imagem, o momento em que ele se aproxima neste instante e começam os tiros. Na parte de cima a gente vê uma pessoa de vermelho correndo, né? Ele se aproxima ali do carro, ele se aproxima, olha só, olha aí a imagem, ali atrás do poste, vem atirando, são pelo menos 15 tiros e aí ele foge. Diga, ele foge junto com um comparsa, André. Ele foge junto com um comparsa desse local, em frente a esse Apart Hotel lá em Canasvieiras. Os 2 andaram dentro de um Siena branco por cerca de 800 metros e abandonaram esse carro em uma ponte que tem ali. E justamente essa ponte ela não tem saída depois, porque do outro lado dela é um condomínio fechado. Então eles acabaram abandonando esse carro e fugiram para dentro de um matagal. Nesse matagal, a Polícia Militar lá de Santa Catarina encontrou as armas utilizadas no crime e também algumas roupas. O carro ficou por lá abandonado. É interessante a gente lembrar que esse Siena, ele é roubado e já estava com placas clonadas. Ele tinha placas aqui de São Leopoldo, quando na verdade, originalmente, ele era lá de Farroupilha, também aqui do Rio Grande do Sul. Bom, André, foram 8 horas de busca até que esses suspeitos, então, fossem localizados pela Polícia Militar lá de Santa Catarina. Onde eles estavam? Em uma rodovia estadual de Florianópolis, indo em direção ao centro. Acabaram, então, abordados e presos. Eles, então, lá em Santa Catarina, já estão presos. De acordo com a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, esse grupo ele é suspeito de participar de uma quadrilha de arrombamento de bancos, de roubo a bancos com explosivos. E aqui no Rio Grande do Sul, a Draco, lá de Caxias do Sul, recebeu a informação de que, após o crime, um grupo iria até a casa deles para roubar as drogas que estavam por lá. A Polícia Civil foi até a casa deles em Caxias do Sul e conseguiu encontrar
encontraram uma quantidade de entorpecentes equivalente a R$30 mil e ainda deu esse desfalque, André, nesse grupo. Daqui a pouco, Guilherme, a gente vai trazer mais detalhes, inclusive, sobre a investigação. Vamos conversar com o delegado responsável, né, por essa investigação. Em seguida, vai estar aqui com a gente, conversando ao vivo. E, enquanto isso, a gente consegue, para quem está chegando agora, 11h41, o SBT Rio Grande, mostrando uma execução que aconteceu ontem, no início da tarde. Vejam que estava claro, tinha sol. Olha só aquela senhora atravessando a rua, à direita do seu vídeo, e de repente começa a ouvir os tiros. Todo mundo sai correndo, desesperados. Foram pelo menos 15 tiros contra este carro branco, onde estavam 3 homens, 3 aqui do Rio Grande do Sul, estes 3 homens, e aquele que foge agora aparece na imagem, a parte de cima da tela, fugindo depois de ter disparado pelo menos 15 vezes contra o veículo. Em seguida, fugiram, né? Fugiu quem atirou, estava dando apoio, um outro comparsa, né, Guilherme? E aí eles fugiram, mas foram localizados, e ali a gente mostra, aí ó, aí um momento perto desta ponte, quando o carro foi localizado, foram abordados porque a polícia, né, a parte da inteligência da polícia já estava acompanhando, e em seguida, portanto, vamos trazer os detalhes desta execução que aconteceu ontem, num dia que tinha um movimento, era o domingo, né? Era uma movimentação ali de pessoas que estavam veraneando, isto em Canasvieiras, e, portanto, esses 2 homens que morreram na hora, e um deles ficou ferido, inclusive ajuda de helicópteros para levar este terceiro que ficou ferido, para levá-lo ao hospital. Como disse, em seguida vamos conversar com o delegado e trazer outras informações desta execução que aconteceu ontem, no início da tarde, em Canasvieiras, envolvendo aí pelo menos 2 gaúchos que morreram e um que ficou ferido. 11h43, olha só, 2021 recém começou. Mas promete. O feriado teve cenas inacreditáveis. Uma delas é essa daí. 2 crianças amarradas numa cadeira na beira da praia. É, vocês ouviram bem. 2 crianças amarradas numa cadeira de praia. A Brigada Militar e o Conselho Tutelar foram acionados imediatamente. Daqui a pouco você vai saber o final desta história que aconteceu no litoral. 11h43, um rápido intervalo e a gente já volta com muita informação para vocês. Até já. Muito bem, 11h46, 27 graus é a temperatura nesse momento, um dia bastante quente no Rio Grande do Sul. Em seguida, a Estael Cias, nossa meteorologista, vai falar sobre a previsão do tempo. A grande manchete do tempo qual que é, Estael? A chuva e temporais essa semana aqui no estado. 11h47, eu quero que vocês fiquem agora com o recado dos nossos amigos, a equipe da Solução Financeira. Preste atenção. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora, manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também, tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você? O que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. Muito bem, 11h47 e você vai ver aqui na 2, você vai ver ainda hoje. Quem são os donos destes chinelos aí? Tá olhando? Quem são os proprietários desses chinelos? Detalhe, são chinelos recheados. Recheados? Olha, já adianto que uma artimanha, né? Essa armadilha aí não acabou muito bem não para quem fez isto. É a criatividade da criminalidade, né, sendo renovada em 2021. Daqui a pouco a gente vai trazer o que tinha dentro deste chinelo, dentro deste solado. Aqueles detalhes ali em amarelo e branco, pois ali dentro... Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Muito bem, 11h47, 2 crianças amarradas em cadeiras na beira da praia. Onde que isso aconteceu? Pois aconteceu aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar e o Conselho Tutelar foram imediatamente acionados, por isso nós vamos conversar agora com a colega Luciane Coleman. Oi, Lu, que está com a gente hoje. Lu, tudo bem, Lu?
Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, né? A gente começa aí com essa notícia que causou revolta na beira da praia, ali em Cidreira. 2 crianças foram amarradas nas cadeiras ali de praia, na beira-mar de Cidreira, mais especificamente ali em Salinas, na Guarita 183. Um menino e uma menina estavam acompanhados de 2 mulheres, mãe e filha. Aí uma delas resolveu fazer compras. A outra resolveu tomar banho de mar e aí decidiu, então, amarrar as crianças nas cadeiras de praia, usando uma corda tipo aquelas de varal. Meu Deus do céu. Pois é, e assim elas ficaram ali muito tempo. Alguns banhistas falaram que foi quase 1 hora. Bom, os banhistas se revoltaram, acionaram a polícia. Os PMs, então, foram até o local, conduziram as mulheres, assim que elas retornaram, não é, à delegacia. E elas, então, respondem por maus tratos contra menores, mas como é um crime de menor potencial ofensivo, como a polícia diz, né, André? Elas foram liberadas na sequência. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e agora esse processo, ele é encaminhado a Viamão, ao município de Viamão, onde as famílias residem. A delegacia de Cidreira ainda disse que vai ouvir outras testemunhas para conseguir apurar e juntar mais informações ao processo. Ou seja, pessoas que estavam ali acompanharam essa situação, inclusive ficaram extremamente revoltadas e chamaram ali a polícia. Como a gente vê, os banhistas estavam extremamente revoltados, né, André? Isso aconteceu na sexta-feira. No calor, as crianças ficaram ali amarradas no sol. Olha que barbaridade, né? Não, e isso faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir sobre essa atitude das mães, da mãe. O que daqui a pouco elas fazem em casa, né? Essa é a preocupação. Daqui a pouco tratam muito bem ali, resolveram num determinado momento. São explicações que elas vão ter que dar agora para as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que amarra uma criança numa cadeira de praia, né? Será que tem esse costume de fazer isso? Né? Se essas crianças não são aí daqui a pouco maltratadas, não sei, não estou nem afirmando, mas isso certamente vai ter que ser investigado, tanto é que elas foram levadas presas, né? Tem que ser apurado, né, André? Eu acho que é uma questão de maus tratos, sim, e os banhistas fizeram certo. Sempre que a gente se depara com alguma situação de violência, de maus tratos, toda a sociedade tem o dever de acionar a polícia, né? É responsabilidade de todos em se tratando de menores, de crianças, como aconteceu nesse caso. Imagina, né? Ou seja, uma foi fazer compras, outra foi tomar banho de mar e resolver ali amarrar. Já pensou se isso vira moto, André? Não, pelo amor de Deus. 11h51, a gente está conversando, a Lu Coleman contando pra gente dessa história que aconteceu e com repercussão nacional, né? A gente viu aí em diversos a imagem viralizou, jornais, né? Por todo o país. Viralizou 2 crianças que foram presas, né? E isso que estão sendo presas, amarradas, né? As mães foram presas, a mãe foi presa. Essas explicações a gente ainda não tem os detalhes, mas isso aconteceu, sim, foram levadas para a polícia, mas e liberadas, certamente, né? foram liberadas, mas vão ter que dar as devidas explicações. Agora, o que aconteceu é que daí a imagem mostrando, explica pra gente, Lu, em detalhes o que aconteceu agora 11h51, 52 agora. Bom, isso aconteceu na sexta-feira, né, primeiro dia do ano de janeiro. Então, 2 crianças, um menino e uma menina, estavam na companhia de 2 mulheres, mãe e filha. E aí uma decidiu ir pro mercado, fazer compras. A outra decidiu, enquanto isso, ir pro mar. Tava muito quente, resolveu então tomar um banho de mar. O que fizeram com as crianças? Amarraram os 2 nas cadeiras de praia, usando uma corda semelhante àquela usada no varal. E assim as crianças ficaram sozinhas, ou seja, há 2 problemas, né, André? Elas ficaram totalmente sozinhas, quase 1 hora, segundo banhistas, no sol. E ainda amarradas. Olha só que absurdo. Os banhistas, as pessoas que estavam ali na praia acompanhando a situação, viram algo estranho, notaram que as crianças estavam amarradas, chamaram a polícia, que foi até o local, aguardou a chegada, então, das mulheres, né, para entender o que estava acontecendo. Essas mulheres foram encaminhadas para a delegacia, lembrando que isso aconteceu em Cidreira, ali na praia de Salinas, mais perto da Guarita 183. Como é um crime de menor potencial ofensivo, né, no linguajar policial, André, as mulheres acabaram liberadas. Mas, claro que isso não vai ficar assim, não é uma coisa, foram liberadas, então acabou. Não, elas certamente vão ter que se explicar, porque esse caso agora está sendo encaminhado, então, para a polícia aqui de Viamão, onde essas famílias residem, e o caso também será encaminhado para o Conselho Tutelar, onde as crianças foram encaminhadas imediatamente.
Exatamente. Veja só, Lu, 11h54, para quem está ligando com a gente ou não está acreditando no que a gente está falando, nós vamos explicar mais uma vez. É inacreditável mesmo, né? Em pleno século XXI, você já quer ir pra praia, curtir a praia, vou deixar as crianças ali amarradinhas na cadeira. Não, e olha só, aí a gente começa a pensar. Bom, as crianças ali amarradas. Que idade as crianças, Lu? Repete pra gente, por favor. Então, André, as duas crianças, né, que estavam ali amarradas, elas são de familiares aqui de Viamão. Então, agora o Conselho Tutelar aqui de Viamão é que vai acompanhar o caso. Mas a gente vê aí uma média de 4, 5 anos, né? Pelo que a gente sabe. A gente não sabe exatamente a idade. Exatamente. Mas assim, mas a gente vê que um é bem pequenininho, né? Pois é. E aí o que acontece? Essas crianças estavam ali amarradas. A condição do sol, estavam junto ao sol, né? Poderiam estar desidratadas, inclusive, né? Quanto tempo que pretendiam deixar essas crianças ali? O risco dessas crianças saírem dali, se perderem ou serem mesmo levadas por alguém, quer dizer, uma série de possibilidades que a gente pode imaginar. Tanto é, André, que a gente vê ali numas imagens as pessoas ali no carro da polícia levando água para as crianças, porque as crianças estavam ali embaixo do sol, fritando no sol. Num calor, sem água, como você disse, podiam estar desidratadas. Lembrando que nessas imagens, tá, a gente não tem a identificação das mães, a gente não sabe se é a mãe, a filha ali. A gente vê muito banhista ali tentando ajudar, tentando interferir, auxiliar, proteger essas crianças, né? Mas certamente a gente vai acompanhar e vai trazer mais detalhes. E fica a dica, né, André? Não façam isso jamais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se estava em duas, Lu, não dá para assim, ó, tu fica aqui, eu vou ali, depois eu volto, depois é a tua vez. Pelo amor de Deus, estamos tratando de vidas de duas crianças. Sexta-feira aconteceu, elas amarradas com uma corda de varal, né, em cadeiras ali no balneário de Cidreira, litoral do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco voltamos a conversar. Lu, 11h56. Atenção para essa imagem aí, olha só essa imagem. Esta imagem, o momento em que o conhecido Mica foi preso. Está ali se divertindo, ele está de branco, não é? Ele está de branco. É o de cinza? É o de cinza, o Mica? Ele está um pouco diferente. Já nós vamos relembrar este caso. Está ali ele. Está aí ele virado, ele está ali, olha, mais para a esquerda, está ali de barba, que ele chega agora a levantar o ombro, tem uma pulseira vermelha na mão, pelo que a gente pode observar daquelas festas organizadas. Isso aconteceu em Santa Catarina. O Mica era aquele que faltava ser achado, encontrado, estava foragido desde o ano passado. Está aí a imagem dele. Lembram do caso da Paula? Lá em Soledade, está aí a Paula. Pois é. 3 estavam presos, 3 presos, um incondicional e faltava o Mica ser localizado. Essas imagens, a gente recordando, foi a polícia fazendo buscas num açude lá na região de Soledade para tentar localizar o corpo da Paula, que ela sabia demais, né? Segundo a polícia, ela sabia demais, sabia de coisas e aí então resolveram terminar com a vida dela. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e as informações, mais uma vez, deste caso e principalmente a prisão, como aconteceu a prisão do Mica lá em Santa Catarina. Está aí a imagem dele, que estava se divertindo. Inclusive, a própria delegada que está no caso disse que chama atenção, até é comum sim para a polícia isso, mas chamou a atenção a tranquilidade. Né, que estava lá se divertindo em Santa Catarina, sabendo que a polícia estava atrás e que ele estava, assim, também atrás de um crime que cometeu ano passado em Soledade. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Aliás, falando em Santa Catarina, cadê o Guilherme Roquette, que vai nos atualizar sobre a investigação, né, de um crime que aconteceu no início da tarde de ontem em Canasvieiras, Santa Catarina. Olha o que tem de casos relacionados a gaúchos acontecendo em Santa Catarina nesse final de semana. É de chamar a atenção, né, Guilherme Roquette? Está aí a imagem em frente de uma parte hotel lá em Canasvieiras de um homem que executou dois gaúchos que estavam dentro deste carro e um terceiro que estava ali, pelo que se entende, no banco de trás, que ficou ferido. O que se sabe sobre esta investigação? Repetindo, aconteceu em Santa Catarina, Guilherme Roquette. André, esses 2 homens, os 2 assassinos, primeiro a imagem mostra um se aproximando, atirando várias vezes contra os vidros desse Fusion branco em frente ao Apart Hotel, e depois aparece um outro mais atrás. Esses 2, eles fugiram num outro carro, um Siena branco, que foi abandonado numa ponte cerca de 800 metros distante ali do local
desse apart hotel. Depois, esse grupo entrou no matagal, ele abandonou armas e também roupas nesse matagal, e a polícia militar lá de Santa Catarina foi encontrar essa dupla em uma estrada estadual lá da ilha que dava acesso para o centro de Florianópolis. Esses dois foram presos e agora se tenta então investigar qual é a motivação deste crime, porque os 3 homens que estavam dentro do carro atingido pelos disparos eram aqui do Rio Grande do Sul, da região da Serra. Aqui no Rio Grande do Sul, a Draco de Caxias do Sul, a delegacia da Polícia Civil lá de Caxias do Sul, os policiais estiveram ontem na casa de um desses suspeitos e também fizeram, né, uma ação nesse local, porque havia suspeita de que um grupo iria até esta casa para roubar entorpecentes que estavam no imóvel aqui no Rio Grande do Sul. Então, nesse local foram encontradas milhares de porções de crack prontas para venda, um tijolo de cocaína pura, além de pequenas porções de maconha, né, já fracionadas. Aproximadamente R$9 mil em dinheiro também estavam no local, nesta casa aqui em Caxias do Sul, que seria pertencente a um dos integrantes dessa quadrilha de roubo de bancos e que também acabou morto nesse caso lá em Canasvieiras. A informação que chegou para a polícia foi essa, André, que após essa execução lá em Santa Catarina, um grupo iria invadir a casa deles aqui para roubar essas drogas. Nessa casa, os policiais encontraram apenas esses entorpecentes que eu falei. Ninguém foi preso lá no local. Agora a polícia tenta juntar esse quebra-cabeça para saber quem são os 2 executores e se estavam a mando de alguém, possivelmente, e também quem é exatamente este grupo. Sim. Pelo que a gente vê aí na imagem, tem um que se aproxima e que vai atirando. Então, só para a gente esclarecer, para quem está ligando com a gente agora, 12:01, esta execução que aconteceu ontem à tarde em Canasvieiras, Santa Catarina. Dentro do carro estavam 3 homens, 3 aqui, gaúchos. O carro estava manobrando ali quando se aproxima aquele homem e faz pelo menos 15 disparos. Os tiros foram disparados por apenas uma pessoa, correto? E aí teria uma outra dando apoio já num carro esperando ele, é isso? Exatamente. Esse Fusion branco, ele é daqui de Caxias do Sul também. Tá. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, onde as vítimas estavam. E o carro usado pelos atiradores também é do Rio Grande do Sul, mas estava com placas clonadas. Certo. Bom, Guilherme Roquette com a gente. Daqui a pouco, cadê a Lu Coleman? Porque nós vamos agora, Lu e Guilherme Roquette, nós vamos conversar com o delegado Alan Antunes. Ele é lá de Santa Catarina. O delegado, o senhor me escuta bem, delegado? Boa tarde, obrigado por conceder a entrevista para a gente ao vivo. Boa tarde, escuto bem, sim. Bom, delegado, o senhor atua aí em Canasvieiras mesmo, delegado? Não, sou delegado aqui da Delegacia de Homicídios da capital, fica no centro de Florianópolis, especializada, né? Pois não. Delegado, o que a gente pode já, o que se tem de avanço deste caso? Porque destes 3 homens que estavam dentro aí do veículo branco, um ficou ferido. O senhor já teve acesso a este homem, já conversou com ele, qual é o estado de saúde? O que o senhor pode adiantar para a gente, por favor? Bom, com relação ao ferido, a gente não conseguiu ainda, porque ele estava sedado, né? Estava gravemente ferido. Agora à tarde, uma das primeiras providências que vamos tomar vai ser a tomada de depoimento dele, mas por enquanto ainda não foi possível. Certo. Bom, o que o senhor tem assim já da investigação que pode passar para a gente? Eles eram aqui do Rio Grande do Sul, o que eles faziam em Santa Catarina? Então, as vítimas, elas em princípio estariam veraneando ali na praia de Canasvieiras, que é um balneário nosso aqui bem famoso, né, antigo. E os rapazes que vieram para executá-los vieram exclusivamente para isso, ao que parece. Eles estavam ali veraneando, foram emboscados por, só corrigindo a informação anterior, 2 atiradores ativos, né? Foram 2 atirando ali no caso, no veículo. Informação importante. Então eram 2, o que aparece na imagem, né, mais próximo do veículo, e tem uma pessoa que sai correndo de vermelho, não sei se é alguém que estava pela rua. Esse segundo atirador, ele aparece em algum momento na imagem, delegado? Sim, é o segundo atirador. Se conseguirem voltar na imagem lá depois, vão ver no canto esquerdo, inferior da tela, que o... Tá de vermelho? Que o para-brisa está estourando. Que o para-brisa está estourando durante os disparos quando aquele rapaz se aproxima do veículo. O para-brisa no canto esquerdo, sim, né? Sim.
dá para a gente percebe. Até vou mostrar aqui na tela, delegado, se o senhor me permite, a gente sempre procura mostrar aqui, ó, aqui na tela, aqui do lado esquerdo, vejam que já estava alguém próximo atirando, tanto é que a gente observa aqui os estilhaços do vidro, ó, a gente observa aqui, parece uma fumaça aqui assim, ó, mas são os estilhaços do vidro. E essa pessoa que sai correndo de vermelho seria o outro atirador, é isso? Seria o segundo atirador envolvido. Certo. Já foi em direção àquele outro carro branco que estava à espera dele, seria isso? Exato. Aí daí empreenderam fuga, acabaram numa rua sem saída, fizeram retorno, abandonaram o veículo e dispensaram as armas. Então a gente chegou no local, fez a perícia ali do local de morte, né? Onde estavam os dois corpos ali. E esses atiradores, pelo que eu entendi, eles não conheciam muito bem ali o balneário de Canasvieiras. Então, eles não eram ali da região. Da onde eles são, o senhor sabe? São de Caxias do Sul, segundo conseguimos levantar também. Ah, tá certo. Minha colega Luciane Coman tem uma pergunta para o senhor. Ô, delegado, tudo bem? Parabéns pela prisão, né, dos executores. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que, mais uma vez, a gente vê aí bandidos, criminosos ou traficantes, enfim, aqui do Rio Grande do Sul, se refugiando justamente aí em praias de Santa Catarina. Não é a primeira vez, né? Especialmente em Camboriú e aí na ilha de Florianópolis. Ou seja, até parece uma prática deles em tentar se refugiar aí, mas aí, como a gente viu nesse caso, inclusive os próprios executores foram atrás e mataram, né, os outros criminosos, enfim, que tinham passagem também pela polícia. Sim, parece uma prática comum e também o cometimento de crimes, né, violentos por criminosos oriundos aí do Rio Grande do Sul, como sequestros, explosões de caixas eletrônicos. Também a gente já pegou bastante coisa aqui em outras unidades que a gente já trabalhou, bastante atuantes em crimes violentos aqui em Santa Catarina. E essa execução, delegado, qual seria a motivação dela? Porque, pelo que a gente entende, essas três vítimas, né? Neste caso aí, vítimas, eles estavam ali dentro do carro e eles eram de Caxias do Sul. Um deles está ferido no hospital, 2 morreram. Então, e os atiradores também de Caxias. Haveria, então, uma disputa entre eles, correto? Sim, pelo que parece, né, está em informações preliminares ainda, foi ontem, né, ficamos até de madrugada fazendo o procedimento, mas ao que parece foi um acerto de contas entre faccionados e, pelo que a gente conseguiu perceber, havia alguma dívida ou um desacerto comercial entre eles e uma das vítimas ali também, há cerca de 5 anos atrás, já tinha sido atacada, né, por meio de emboscadas, estava num carro blindado. Então, é algo que já vem pendente, parece a longa data, e conseguiram agora materializar e consumar 2 homicídios e ferir um terceiro. Delegado, antes da pergunta do colega Guilherme Roquette, também da Luciane Coman, quero mais uma vez agradecer ao delegado Alan Antunes e também ao delegado Enio de Oliveira Matos, agradecer a disponibilidade de vocês e também parabenizar pela investigação, que foi bastante rápida aí, não chegamos a 24 horas do ocorrido, já se tem muitos detalhes a respeito dessa investigação. A Lu tem um chamado, né, Lu? Isso, delegado, eu queria saber, a gente vê ali que eles estavam na frente ali de um hotel, uma parte hotel, não sei exatamente, um residencial. Eles estavam sozinhos ou eles estavam ali passando férias com os familiares? Vocês chegaram a apurar isso? Sim, estavam com bastante familiares ali, alguns até presenciaram, mas não conseguiram contribuir em nada com as investigações, porque o ângulo e a vestimenta dos executores ali não permitiu, todos de boné, enfim, né? Não conseguiram concluir, contribuir com as investigações, mas estavam presentes ali os familiares. Guilherme Roquette. Pois é, André, eu queria saber do delegado, satisfação em conversar com o senhor, delegado, se esse carro em que os executores usavam, como é que eles chegaram até Florianópolis? Eles já saíram com ele daqui do Rio Grande do Sul e foram até aí? Os senhores já conseguiram saber se eles já estavam na ilha há mais tempo? Onde é que essa dupla de 22 e 26 anos estava? Então, eles vieram, salvo engano, ontem para cá, e pelo que parece com o único exclusivo objetivo de cometer o crime. A gente tem as passagens deles aqui por Santa Catarina, né? Mas Rio Grande do Sul está levantando ainda de onde saíram certinho. Delegado, quando a gente observa as imagens que ele se aproxima, né? Um dos atiradores, aí, ó, a gente está repetindo a imagem,
E a gente observa que fizemos uma conta pelo menos 15 tiros. Mas antes dele começar a atirar, aquele que vai aparecer ali de vermelho, ó, fugindo, ele já tinha feito diversos disparos. Se tem ideia de quantos tiros foram? Então, pelo que a gente contabilizou, a perícia não foi concluída ainda, tudo muito recente, como a gente disse. Foram 19 tiros no veículo, mas tem alguns vidros estilhaçados que não foram contabilizados disparos. Então a gente acredita aí na base de 20 a 30 tiros. Agora é aguardar para ouvir essa pessoa. Ela estava, me parece que no banco de trás, é isso que ficou ferido? Esse outro... No banco da frente. Ah, estava no banco da frente. E aí ele foi para o hospital, né? Pelo visto não em estado grave, mas deve contribuir bastante, né? Com informações aí a respeito desse fato, né, delegado? Vamos ver, né? Porque esse tipo de situação, quando envolve facções e outros acertos de contas, até a própria vítima se furta de falar alguma coisa com medo de represálias, que muitas vezes não gosta de contribuir com a polícia. Vamos ver o que ele tem a dizer, tá bem, mas sem muitas esperanças, né? Bom, delegado Alan Antunes, mais uma vez, muito obrigado. O senhor é responsável pela Delegacia de Homicídios aí em Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado também ao delegado Enio de Oliveira Matos. A gente vai continuar acompanhando, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, agradecemos a participação ao vivo aqui com a gente no SBT em Porto Alegre. Obrigado, agradeço. Só uma correção, o delegado titular é o delegado Enio de Oliveira Matos, eu sou delegado aqui, subordinado a ele. Muito bem, feito o esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela participação com a gente. Agora, 12h e 10 minutos, Luciane Coman e Guilherme Roquette. Preste atenção nessa história. Ano novo, e é claro, né, Lu, que a criatividade se renova. Mas até no presídio, Luciane, a criatividade aí dos criminosos, ela não parou. O que é que aconteceu num presídio aqui no Rio Grande do Sul? Que chinelagem é essa, Lu? É chinelagem de verdade, viu, André? Legítima, literalmente. Literalmente chinelagem feito por chinelões, se a gente pode dizer assim. Então, olha só essa criatividade. Um homem e uma mulher foram presos depois de tentar entrar com droga no presídio de Soledade, lá no norte. E eles escondiam cocaína dentro de um par de chinelos. Só que assim, ó, eles não estavam vestindo os chinelos e não estavam juntos. Era um presentinho. O par de chinelos estava separado. Primeiro, o pai de um dos apenados tentou entrar no presídio para visitar o filho, isso em torno da 1h40 da tarde. E aí, durante a revista, na sacola e tal, acharam um dos chinelos. E aí viram que tinha droga dentro do chinelo. Um pouquinho depois, ali pelas 2h da tarde, uma mãe de um outro apenado tentou ingressar. E aí, os policiais olharam mais um chinelo, ou seja, se formou ali um par dos chinelos, né? A chinelagem ali estava feita, os dois chinelos com cocaína dentro. E apesar de serem familiares, né, os chinelos, eles eram iguais, mas eles não eram familiares, vamos dizer assim, da mesma família. Eles eram familiares de presos diferentes. Só os chinelos que eram familiares. Isso é que pode indicar alguma coisa. Daqui a pouco tem uma empresa, ou sei lá, alguém que está fornecendo esses chinelos turbinados, Lu. Pois é, e aí, né, não ficou por isso mesmo, viu? O homem, ele foi encaminhado para o presídio de Soledade e a mulher deve ser encaminhada para o presídio de Passo Fundo, porque precisa ter uma cela, aquela para ficar isolado, coronavírus, né? A gente tem aquele processo de quarentena. Mas, enfim, né? A gente tem que lembrar que isso é totalmente proibido, mas, infelizmente, as pessoas cada vez criam formas diferentes, inusitadas, para tentar ingressar com esse material dentro dos presídios. Deixa eu chamar os nossos especialistas na área policial. O Guilherme Roquette já está aqui com a gente também. Oi, Lucas Abate. Está aí o Lucas Abate para a gente explicar este caso. Inclusive, o Lucas falou dias atrás de um delegado que escreveu um livro exatamente sobre isso, a criatividade, né? Ou as tentativas dos criminosos de conseguir esconder drogas. E aí vai uma listagem, mas eu lembro que tinha dentro de um sapato, que nós mostramos aqui, droga, dinheiro escondido dentro do sapato, né? Até a gente brincou o pé de meia, né? Dentro da erva mate, né? Dentro de ursinho de criança, pasta de dente. Aí na erva mate, aí dentro de pasta de dente, verdade. Aí a imagem mostrando dentro da erva mate, dentro da mamadeira, olha só, dentro de uma mamadeira, né? Cheio ali de... Daqui a pouco eles estão escondendo até dentro da alpargata. Oi, o que é, o Guilherme?
Daqui a pouco eles estão escondendo até na corda da alpargata a droga. Olha, vou te dizer, aí a gente sapatilha. mostra, vocês lembram dessa carne? Esta carne que foi levada também, isso foi levado para um presídio, né? Levado para um presídio e dentro da carne, a carne turbinada. Bom, aí a gente já citou vários locais. Dentro do cano, é isso? Entrou pelo cano, não foi? A droga que entrou pelo cano, literalmente, entrou pelo cano, também tem ali. Nós mostramos, então, dinheiro e droga escondida dentro de carro, em partes que a gente nem imagina que um carro possa ter, dentro do pneu, na tomada. Olha só, nós mostramos também atrás dos interruptores de luz, a droga ali escondida, não é verdade? André, agora, mais uma vez, que exemplo desses pais, hein? Levando para dentro da cadeia, onde estão já os filhos presos, levando droga, e aí também vão responder por um crime, exatamente por tentar ingressar dentro do presídio com material ilícito. Ou seja, é exemplo ruim que não acaba mais. É verdade. E olha só... E às vezes, Lu, tem uma outra questão, né? Às vezes os pais são obrigados pelos filhos, porque os filhos estão devendo algum favor dentro do presídio, e os pais, para que os filhos não sofram algum mal, acabam se sujeitando a esse tipo de comportamento. O Lucas, a gente mostrou aí, né, em vários locais, mas eu não lembro ainda do chinelo, principalmente, né? E aqui fala um técnico em calçados, né? Eu sou técnico em calçados e eu sei que para tu fazer uma colagem como essa aí, né, eles provavelmente, ou eles fizeram toda a fabricação inicial, porque tu descolar ali é algo que é um pouco mais difícil, até pelo tipo de tecido que é esse EVA aí, que é, a partir do momento que tu cola, só rasgando. Então, já todo o preparo, me parece que já foi com esta técnica específica aí para deixar a droga, né, de uma maneira que a cola, o adesivo, não se misturasse. Lucas Abate, conta aqui pra gente. Diga aí, Lucas. Não, é que eu já ouvi de agente penitenciário que os presos, criminosos, gente que quer tentar colocar droga para dentro da cadeia é muito engenhoso, consegue colocar dentro do sabonete, dentro do chinelo, dentro de bolo também. De todas as formas possíveis, eles conseguem dar um jeitinho de tentar enviar a droga para dentro do presídio. E por isso que os agentes têm que estar sempre muito bem ligados, André. E eu vou lembrar também uma situação que é bastante corriqueira e agora até está caindo em desuso pela implantação do scanner corporal, mas também muita gente que carrega droga dentro do próprio corpo, André. Então, quando se trata de levar drogas para presídios, eles são criativos, primeiro, porque é lucrativo, a droga custa mais caro lá dentro. E segundo, tem essa situação que foi citada pelo Guilherme Roquette, muitas vezes se tem favores, André, que a pessoa acaba recebendo lá dentro, precisa pagar com crimes aqui fora, então são pressionados a levar drogas para dentro do presídio. E até essa situação que foi citada pela Lu, de que um pé com uma família, outro pé com outra, pode indicar que um mesmo grupo forneceu os pés diferentes para essas famílias tentarem colocar dentro do presídio. E André, só para reforçar, isso aconteceu no domingo, viu? Eu não tinha dito o dia, foi domingo. Agora lá em Soledade. Aliás, falando em Soledade, em seguida nós vamos falar sobre o caso Paula lá de Soledade também, mas é daqui a pouco. Em seguida a gente vai falar sobre esse caso, o caso da Paula. O Mica, lembra do Mica? Ele foi preso em Santa Catarina, mas daqui a pouco a gente traz os detalhes. Para quem está chegando agora, meio-dia 17, aliás, André, estamos mostrando aí um par de chinelos que foi encontrado, né? Pessoal tentando entrar no presídio de Soledade. Pessoal não, familiares e bem próximos dos presos, tentando entrar com droga escondida entre, né, os solados ali desse chinelo. Diga, Lucas. Não, aliás, no presídio de Soledade, você vai lembrar bem do caso Paula, um dos presos enviava mensagens lá de dentro. Então também tem celular dentro do presídio de Soledade e as formas de transportar celular para dentro também são variadas, assim como as drogas. Bom, agora, já que falamos aí de Soledade, vamos voltar ao caso, né, que ganhou uma repercussão no final de semana, Lucas Abate, com a prisão do Mica, né? Fim do mistério. O Micael William Rossi Ortiz, acusado de participação no homicídio e na ocultação do corpo da jovem Paula Perim Portes. Isso aconteceu no mês de junho, lá em Soledade, pois ele foi pego pela polícia, ele foi encontrado, né? Até que, enfim, porque a família estava desesperada e toda a comunidade de Soledade. Nos dê os detalhes de como foi essa prisão, porque a polícia já estava no encalço dele, né, Lucas? Há pelo menos 7 meses, André, procurando
o Micael William Rossi Ortiz, principal acusado da morte da Paula Perimportes em Soledade. E foi encontrado, André, em um local, olha, várias vezes a gente já contou criminosos aqui do Rio Grande do Sul que foram encontrados nessa cidade. Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O Mica foi para uma festinha, uma festa de alto padrão, inclusive, e lá foi reconhecido por pessoas que acionaram a Polícia Militar de Santa Catarina. A polícia foi até o local e conseguiu prender o Micael. Hoje pela manhã, a Polícia Civil de Soledade, que investigou o caso, deu mais informações, pretende, inclusive nos próximos dias, ouvir o Micael, André, porque a motivação do crime, até então, era tratada como uma queima de arquivo. Paula sabia demais, mas nunca se soube efetivamente o que a Paula sabia para ser morta pelo Micael. Então, uma expectativa da polícia é que esse crime, o motivo dessa queima de arquivo, seja descoberta a partir dessa prisão. Mica está lá em Santa Catarina, foi levado para um presídio do Vale do Itajaí e a justiça deve decidir nos próximos dias se ele retorna para o Rio Grande do Sul ou fica detido em Santa Catarina. Lucas, lembrando que ele foi preso, o Micael foi preso, estava numa festa e essa foi a dificuldade da polícia também para fazer esta abordagem onde tinha várias pessoas. E o Mica, que aparece, o Micael ali, que ele levantou os ombros ali na imagem, estava com uma pulseira vermelha, né? Ali vai aparecer agora que ele estava com uma pulseira. O Micael, ele estava acompanhado de outras pessoas e que também vão agora ter que responder, pelo menos 3 pessoas, né? Vão ter que responder, André, primeiro por ajudar essa pessoa a se esconder, o Micael, mas claro, tudo isso vai ser investigado, ver qual é o envolvimento e há quanto tempo o Micael estava com essas pessoas em Balneário Camboriú. Só lembrando, André, o crime, a morte, o desaparecimento da Paula foi no dia de 10 para 11 de junho. Alguns dias depois, o Micael foi ouvido na condição de testemunha, porque era a última pessoa que teria trocado mensagem e visto a Paula com vida. Lucas, para só um pouquinho aí, Lucas, só um pouquinho. Essa imagem que a gente está vendo, que era uma noite de chuva, isso foi em junho, Soledade. Foi a noite em que a Paula teria encontrado, né, conheceu o Micael pelas redes sociais, não se sabe ainda em detalhes, e aí então saiu com o Micael para encontrar outros amigos. Na verdade, ela, né, caiu ali, era uma armadilha para pegá-la. Só mostrando ali aquela imagem, portanto, era a imagem da noite do desaparecimento. Esta imagem que nós estamos vendo, inclusive o Lucas acompanhou no local, foi a polícia fazendo buscas, suspeitando que estivesse o corpo escondido dentro de um açude. Mas até isso os criminosos fizeram, Lucas. Eles chegaram a trocar o corpo de local com medo que a polícia localizasse. Quando a polícia estava muito perto desse local, os criminosos trocaram o local do corpo. Inclusive tem gente que foi investigada e foi indiciada, responde agora pela ocultação do cadáver. Não teve participação no crime, no homicídio, mas acabou ajudando na transferência desse corpo. Essas buscas foram feitas no açude, no interior de Soledade. No mesmo dia, André, e a nossa equipe acompanhou ao vivo, no mesmo dia foi feita uma outra busca em outro açude. A bolsa. Que foram encontradas a bolsa, celular, carteira de identidade. E essa busca foi essencial para a polícia, deu bons elementos para a polícia, algumas semanas depois, localizar o corpo da Paula em outro local do município, até um pouco mais perto da região central do município. Mas ela ficou desaparecida por 67 dias. Foi uma investigação bastante extensa da polícia. A polícia já havia prendido algumas pessoas temporariamente, ouvia, ninguém dava qualquer tipo de depoimento, ninguém dava qualquer tipo de indicativo e o principal suspeito estava foragido. Então foi uma investigação que durou bastante tempo e agora, 7 meses depois, a polícia consegue prender o Micael. Lu Coleman tá aí, pelo menos 7 meses depois, né? Foi aí cerca de 7 meses. Veja, Lu... Mais um, né, André? Mais um traficante preso em Santa Catarina. Porque o histórico... que reforça a tese aí, né, de o quanto os traficantes, os bandidos adoram ir ali para a costa, para o litoral catarinense, especialmente Balneário Camboriú.
considerada aí a praia dos barões do tráfico, onde vários lideranças do Brasil já foram presos. Eles apostam muito no investimento de grandes imóveis, de luxo, né, para lavar dinheiro. E, inclusive, André, lembrando que há investigações que indicam que, por exemplo, líderes de grandes facções, como o PCC, querem dominar portos catarinenses. E aí, por isso que a gente viu aquele caso lá de Criciúma, houve outros grandes ataques ali em cidades catarinenses, né? Que cada vez mais as polícias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem se integrar, né? Logisticamente e na parte de inteligência. Agora, a gente percebe, gente, essa imagem aí que foi ontem, ele se divertindo, quer dizer... Nem aí. Foragido, sendo procurado há 7 meses. Rindo. Né? Ah, mas normal. Numa festa ou numa balada, normal. Sem a mínima preocupação. E, portanto, a polícia que já estava no encalço dele, né, Lu? Né, Lucas? A polícia já vinha acompanhando. E a polícia dizia, calma que no momento certo nós vamos conseguir localizá-lo. Que não se sabe, né, Lucas, se ele já estava foragido e escondido em Santa Catarina ou se ele foi para as festas de final de ano. Esses detalhes a gente ainda não sabe, mas daqui a pouco a gente vai conversar com a delegada responsável por essa investigação para a gente saber, né, afinal de contas, qual foi o deslocamento dele neste período aí e os detalhes, né? Lucas? Ô André, eu lembro até que logo após o caso, eu em Soledade, fui 2 vezes até Soledade para contar essa história. Um boato, uma informação que circulava com bastante força entre os moradores, era inclusive que o Micael estava morto. Algumas pessoas diziam inclusive que a família do Micael tratava ele como morto. Então, essa era uma hipótese que se comentava na cidade, mas desde o início a polícia descartava. A polícia dizia que ele estava vivo, que ele estava escondido e que logo ele iria ser encontrado. E a defesa dele dizia que pelo menos a intenção, a própria defesa, aliás, dizia que não sabia o paradeiro dele, né? O advogado dele, o procurador dele, dizia que não sabia onde ele estava. Inclusive, eu acho que nós ouvimos aqui numa entrevista o advogado Castanheira, né? O delegado Castanheira, era o Castanheira. Doutor Manuel Castanheira. Doutor Manuel Castanheira disse que não sabia da localização, mas imaginava que ele fosse aparecer e se entregar. Só para a gente finalizar e depois nós vamos voltar mais neste caso aí, conversando com a delegada. Agora o Micael foi preso e tem outros 3 envolvidos, não é verdade, Lucas? André, são 4 envolvidos ao todo diretamente no homicídio, que foram indiciados, denunciados pelo Ministério Público. Até eu lembro, inicialmente eram 5 pessoas investigadas pelo crime, uma delas era o dono da casa, mas ao longo da investigação a polícia viu que esse dono da casa não tinha qualquer envolvimento direto com o homicídio e essa pessoa não foi indiciada. Mas, André, daqui a pouco até vou perguntar para a delegada isso. Essa pessoa, o dono da casa, recentemente pediu uma transferência para Balneário Camboriú. Vamos ver se tem algum tipo de relação. E aí, então, dos 4, Micael preso, tem 3. 2 já estavam presos e um parece que estava estava livre, não estava, mas estava sendo monitorado, acompanhado. Daqui a pouco voltamos a este caso sobre a prisão do Micael envolvido na morte da Paula lá em Soledade. 12h, 27 minutos e atenção, quebra-quebra aconteceu num bar em Cidreira. Foi aqui na tarde de sábado. O que é que aconteceu nesse bar, no Colma? Olha, André, a Cidreira tá virando aí a capital da confusão do litoral gaúcho, hein? Parece. Mais um caso depois das crianças amarradas e daqui a pouco a gente vai mostrar outras situações. Bom, esse quebra-quebra aí foi na tarde de sábado. A imagem, como a gente vê, ela foi gravada por uma pessoa que estava ali fora, né, no lado de fora desse bar. E aí mostra a confusão, havia cerca de 10 pessoas ali nesse bar. A gente até em um momento dá para ouvir uma voz dizendo assim, vai quebrar tudo. Em seguida daí tem um barulho de vidro quebrando, olha lá. Meu Deus. Nossa, confusão total, socos, pontapés entre as pessoas. Um deles ali a gente viu antes, pega uma cadeira, joga, outro atira a garrafa, que se estilhaça ali. Enfim, a Brigada Militar foi acionada, né? Tá tendo trabalho, inclusive, nesse feriadão. Aí teve muito trabalho, feriadão de Réveillon. E aí, um BO, uma ocorrência, né, foi registrada, mas a polícia não repassou maiores detalhes de qual teria sido o motivo. Nós tentamos, André, entrar em contato com esse bar, mas nenhum dos telefones
atendeu. Mas a gente sabe, né? Infelizmente, excesso de bebida alcoólica nesse feriadão, assim, ao extremo. As pessoas, mínimo motivo, já começam uma briga e aí vira esse quebra-quebra lamentável. Não, e vamos escutar só a gritaria aí. Escutem a confusão. Olha aí. Olha o vidro ali, quase quebrando. Opa! Ixi! E tem dois que se bateram ainda ali, viu? Sim, soco, pontapé. Olha lá, olha lá a cadeira. Tem os dois sem camisa ali. A gente vai ver na imagem. Tava olhando pro lado assim e mais um pega ali uma cadeira e sai correndo, assim. Ali, ó. A gente vê uma hora ali também que um toca uma garrafa ali no chão. Eu fico pensando, sabe, Lu? Aí, ó. Bateu ali. Nesses casos, né? Que a gente... Isso aconteceu, olha gente... Olha lá a cadeira, viu? Voando lá por cima. Tinha um vidro ali, uma porta de vidro que eles estavam sacudindo assim, pronto para quebrar. Isso tudo, gente, em meio a uma pandemia. Tá? Onde é que fica a pandemia nessa hora? Eu não tô vendo imagem nenhuma do litoral, viu? Acho que por lá já tem vacina e não nos avisaram. Não, é uma coisa incrível. É uma coisa assim que... preocupação, bom, pandemia nenhuma, né? Até porque quem se mete numa confusão dessa aí, eu acho difícil estar preocupada com pandemia, porque máscara, mas nem sabem do que faz ideia de que seja uma máscara. Não, esse Só aí que, não olha, sabe. O que teve de confusão lá em Cidreira, aí o pessoal vai dizer, mas a André, não vai dizer, vai falar mal de Cidreira. Não, ninguém está falando mal de Cidreira. Aliás, a Cidreira, né, o balneário de Cidreira está no coração de todos nós. Mas quando o pessoal resolve fazer confusão, eu não sei se lá no litoral, lá para Tramandaí, Capão, o pessoal foi tão rígido. Tá, vão aproveitar e vão para outra praia e vão fazer confusão em outro lugar. Porque olha só essa imagem aí, Lucas. A Brigada Militar teve que agir forte, né, contra esses baderneiros que foram para um outro barzinho para fazer uma festinha. E aí, o que aconteceu? Conta para nós. E sabe que horário foi isso, André? 4h30 da madrugada de ontem. Toda essa gente estava na rua, não teria nenhum problema se não fosse durante uma pandemia. Um local que é tradicional, ponto de encontro, de aglomeração em Cidreira. Todos os anos as pessoas se encontram lá. Só que ontem havia essa aglomeração, descumprimento de todas as regras e a cavalaria da Brigada Militar teve que entrar em ação para dispersar o público. Teve confusão, algumas pessoas inclusive jogaram garrafas em direção aos policiais que tiveram que usar ali balas de borracha, munição não letal para tentar dispersar o público. Acho que é só isso, André? Tem mais confusão também em Cidreira. E dessa vez foi na beira da praia. Essa outra imagem mostra os policiais já correndo com as armas nas mãos e indo em direção a um grupo de banhistas. Era um homem que havia arrumado algum tipo de confusão. Esse homem foi imobilizado pelos policiais na areia. Essas imagens que circularam durante o final de semana, mas segundo a Brigada Militar, essa confusão aconteceu na tarde de quinta-feira, um pouco antes da virada do ano. Os policiais foram chamados lá para conter mais uma vez uma briga, se depararam com essa situação. Essas pessoas também tentaram tocar garrafas e outros objetos nos policiais e esse jovem que foi contido foi levado até a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado, confusão total em Cidreira, André. Antes, depois da virada do ano, diversas brigas e com ação da Brigada Militar. É muito difícil, Lucas, fazer um controle sobre a população. A gente discutiu bastante antes do Natal e a gente viu muito esforço dos prefeitos, né, em parceria com o governo do estado, para criarem um plano, uma maneira que as pessoas pudessem aproveitar o litoral nesse período de verão e de pandemia, né? E aí as prefeituras se comprometeram muito bem, fizeram seus planos, a Brigada Militar. Agora não adianta, não tem como controlar. Certamente quando as pessoas viram que, lá para a região de Cidreira, de Capão, Tramandaí, Torres, vai ter uma fiscalização talvez mais efetiva, vão procurar um lugar onde o pessoal, né, vai, quem sabe, aproveitar mais. Essa é a sensação que dá, pode ser que esteja errado. Só que o pessoal foi para fazer baderna mesmo. E não foi só lá em Cidreira, né? A
A gente fez aqui uma ironia dizendo que Cidreira aí foi a capital da confusão, porque casualmente hoje a gente mostrou 4 flagrantes. Agora, quinta e sexta da semana passada, André, a gente mostrou também em Imbé, Tramandaí, Capão da Canoa, que teve uma briga, né, um pessoal armado ali na beira da praia. Ou seja, é onde as pessoas fizeram os flagrantes, na verdade. Olha ali a aglomeração. Aí, ó. Aí é a festinha no Imbé. Sabe a minha preocupação, gente? Daqui a 5, 6 dias, 10 dias... Olha a quantidade de gente, meu Deus. Nós já estamos, assim, na capacidade, né? Claro que a gente não quer confusão o ano inteiro, óbvio que não. Festa de aglomeração, tudo bem, né? Uma festa em harmonia... se não tivesse a pandemia, mas estamos no meio de uma pandemia. Enquanto que países que, lá da Europa, por exemplo, que já passaram pela primeira onda, estão na segunda onda, a Irlanda, por exemplo, está com lockdown até a primeira semana de fevereiro. Sendo que todos os habitantes da Irlanda já receberam uma carta dizendo o cronograma de vacinação, tá? Mas mesmo assim, eles estão em lockdown até o início de fevereiro. E aí eu fico pensando, quando esse pessoal vê essa aglomeração toda aqui, o que pensar disso, hein? Pois é, eu já vi algumas críticas, viu, André, de gente de fora, falando, né, poxa vida, olha só, em meio à pandemia... O Uruguai fechou as portas pra gente, não dá para ir pro Uruguai. Exato, a gente tem aí 51 países que já estão vacinando, já estão aplicando pelo menos as primeiras doses aí de vacinação. Aqui a gente ainda está engatinhando aí, a gente não sabe quando vai iniciar e a população também não está fazendo a sua parte. A gente tem a orientação, mas eu sinto, André, sabe, eu fui pro litoral nesse fim de ano e eu mal saí de casa. Sim. E o que eu via, assim, ao meu redor, nas casas, as pessoas... elas estão cansadas e elas estavam querendo extravasar aquele sentimento de um ano inteiro e pareciam enlouquecidas. Enlouquecidas. É uma pena, a gente lamenta muito, até porque eu soube de um caso, né? Muita gente acha, o jovem, e às vezes o próprio jovem pensa assim, isso é só doença de velho. Pegar a Covid, eu não sou do grupo de risco, tá tudo bem. Eu sei de um caso de uma jovem, 30 anos, que teve em junho e agora está com um coágulo. Decorrência do Covid, tá? Então, assim, não é bem assim. E outra coisa, o jovem tem que pensar nos seus pais, no coletivo, pensar no coletivo, né? Nós estamos aí com o nosso sistema de saúde no limite. Infelizmente, a gente ainda não tem claramente o cronograma de vacinação, apesar de São Paulo já ter 11 milhões de doses da vacina, sabiam disso? 11 milhões de doses da vacina contra a Covid já tem lá em São Paulo. Quando que elas vão ser usadas, a gente ainda não sabe, mas estão lá, né? A gente espera o quanto antes. Mas assim, muita gente, infelizmente, desrespeita e mais que isso, bebe, faz confusão, faz aglomeração e o resultado é esse. Eu só quero ver daqui mais uns 10 dias o que vai acontecer, Lu. É o que os especialistas dizem, né? André. Oi. Alerta de especialistas, se ocorrer algum colapso no sistema, quem porventura bater o carro e precisar de uma UTI, quem tiver um ataque cardíaco, quem estiver se cuidando em casa, tiver um AVC, por exemplo, vai se dar mal também, porque vai chegar no hospital e não vai ter UTI. Então, não necessariamente só Covid, mas as pessoas podem morrer de outras coisas como consequência. É verdade. E isto é o que nós não queremos que aconteça. E vamos rezar para que de fato não aconteça. Meio-dia, 37 minutos e atenção, olha só, a intolerância segue fazendo vítimas. Preste atenção, gente, nessa imagem. De novo, confusão no trânsito, né? É um local onde as pessoas têm tido, infelizmente, cada vez menos paciência o trânsito, né? Parece que vai pegar a direção para extravasar. Olha só o que acontece, conta pra gente, Lu. Pois é, André, é aquela mistura, né? Confusão no trânsito, álcool, fim de ano, as pessoas aí extravasando seus sentimentos. Meu Deus. Isso aconteceu ali na divisa entre Três Forquilhas, e Terra de Areia, aqui no litoral norte. Exatamente. Você deve conhecer, André, ali pro interior tem muito esses pontilhões sobre os rios. Esse aí fica em cima do rio Depósito. Ali próximo tem um barzinho, então é muito frequentado
movimentado. Você sabe que no interior o pessoal para aí perto desses pontilhões para tomar banho e tudo mais. Bom, essa briga em específico aconteceu porque um dos carros decidiu passar, o outro não passava, porque a gente sabe que esses pontilhões são sempre... são muito estreitos, só passa um carro por vez. E aí começou essa briga. E olha que briga, André, que briga. Uma das pessoas, morador de Capão da Canoa, inclusive perdeu 2 dedos, porque em algum momento ali a gente vê algo meio que voando, era uma faca. Ou seja, ele tomou uma facada. É lamentável a gente ter que mostrar isso, né? Mas isso revela o quanto as pessoas não conseguem mais dialogar e nem resolver os problemas, né? Na base do diálogo, parece que tudo tem que ser resolvido na violência. Lu, a gente vamos tentar aqui identificar. A confusão ela é generalizada, mas olha só, esse de branco agora que está sendo empurrado já é o segundo. Tá? Esse já é o segundo, não sei se os dois estavam dentro do carro. Aí a briga ela é generalizada, tá? A gente não sabe quem é quem nessa história. Mas aí, esse é o primeiro que caiu, ele sai correndo, tá? Ele sai correndo. E aí continua a confusão. Olha, esse de branco aqui vai ser empurrado. Só que assim, vai ser empurrado. Cheio de soco. Para aí a imagem, para a imagem, tá? Esse agora de branco, tá? Ele vai jogar, pelo que se viu, uma pedra que bate em alguém aqui em cima. Imediatamente, esse de vermelho que está no detalhe, joga algo que parece ser um facão. Ou esse jogou um pedaço de madeira, tá? Pedaço de madeira. Aí, olha só, esse aqui de vermelho, o que ele joga? A informação que a gente tem é que ele joga o facão. E acerta nesse que tá, é a pedrada. Nesse caso aí tá, é a pedrada. É a pedrada. A gente tinha informação que seria o facão, mas não, é a pedrada. É uma pedrada. Tá ali a pedra na mão dele, tá ali a pedra. Olha só o que ele faz, larga aí. Mas ele joga um pedaço de madeira, esse de branco é um pedaço de madeira, não é facão. O facão deve ter rolado aí no meio também. Vejam. A gente vê que eles atiram muita coisa, né? O pessoal não sabe nem por que tá brigando. Não mataram um em Nova Prata, o pessoal ajudando a matar sem saber por que estavam brigando. Agora, um pouquinho antes das eleições. Aí a mesma coisa. Começa a confusão, né? Bebida, porque estavam num bar, não era isso? Tem um bar ali nas imediações. E a gente sabe, né? Domingo de tarde, gente, olha só, o pessoal ali já está com o teor alcoólico bem elevado, ali na beira ali do rio. E a gente vê que um carro estava tentando passar, o outro também queria, daí pararam, ninguém passou e decidiram brigar. Aí todo mundo foi lá. Eu não entendo essa necessidade, André, de sair no soco. A gente vê ali que tem um pessoal, inclusive, tem um senhor que deve ter seus mais de 50 anos, 60 anos, participando dessa palhaçada. E às vezes, Lu, é uma palavrinha. Eu contei já uma vez aqui, tempos atrás, aqui na Cruzeiro, aqui embaixo. De fato, estavam fazendo obras e eu não propositalmente me atravessei, né, com o carro na frente de outro. Essa pessoa ficou tão braba, ele e a mulher pararam do meu lado. E aí eu abaixei a janela e disse, desculpa. Quando eu disse isso, assim, os dois olharam para mim, começaram a rir, deram tchau e foram embora. Quer dizer, assim, tu pode transformar aquele momento numa cena, né, dramática, terrível como essa, ou você pode, reconhece o erro, sim, eu pedi desculpa. Né? Quer dizer, essa tolerância que está faltando, principalmente nessas épocas de pandemia. Gente, 12h41, atenção, 12h41. Daqui a pouco o Estael Cias vai falar, a gente vai ter previsão de calor e muita chuva nessa semana no Rio Grande do Sul com temporais. A gente pode mostrar aquela imagem ao vivo aqui de Porto Alegre, que eu vi há pouco? É possível mostrar? Não. Mas já tem nuvens escuras sobre Porto Alegre, a gente deve ter chuva hoje, Estael? Não. Daqui a pouco a Estael vai atualizar. Mas agora o nosso assunto é sobre a Paula, o caso Paula lá de Soledade. O acusado da morte e ocultação do corpo da jovem, lá que aconteceu no mês de junho em Soledade, pois o Micael foi preso pela polícia de Santa Catarina e a gente em seguida falou, né, e mostrou, tá aí o vídeo, um pouco antes dele ser preso, o Micael que estava se divertindo numa baladinha lá em terras catarinenses. Nós vamos agora, atenção, conversar ao vivo com a delegada Fabiane Bittencourt, que está acompanhando este caso. Delegada, a senhora me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André, que eu escuto bem. Delegada, mais uma vez, parabéns aí à polícia pelo trabalho. Foi um trabalho árduo, longo, mas a polícia conseguiu aí um resultado muito importante, principalmente para a família da Paula, que até hoje, né, é inconformada com tudo que aconteceu, delegado.
Sim, com certeza foi uma excelente notícia, né, de início de ano para a gente aí, a prisão do Micael. Na verdade, nós já tínhamos muitas informações de que ele se encontrava em Santa Catarina e nós queríamos muito prender o Micael para poder finalizar esse caso com um desfecho completo, né? Então, nessa madrugada, a Polícia Civil de Soledade obteve a informação de que o Micael estaria numa casa noturna, em Balneário Camboriú, um local frequentado por pessoas de um bom poder aquisitivo. Então, nós fizemos contato com o Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, que conseguiu, então, contatar a Polícia Militar em Balneário Camboriú, que, então, se deslocou, né, ao local exato onde se encontrava o Micael e conseguiu, então, efetivar a prisão do mesmo. Delegada Fabiane, o Micael, como que foi o momento da prisão? Ele falou alguma coisa, declarou alguma coisa para a polícia? Quando que ele vai ser preso, vai ser trazido para o Rio Grande do Sul? O momento da efetivação da prisão transcorreu de forma tranquila, né? Ele não reagiu à prisão, também não manifestou nada no momento para a Polícia Militar. Com relação ao translado dele para o Rio Grande do Sul, a gente ainda está ajustando, né? Verificando com o Poder Judiciário e com o Ministério Público de que forma que isso vai se proceder. Certamente nós realizaremos, né, uma nova oitiva do Micael. Certo. Mas a gente também não espera que ele fale, né, alguma coisa. Acreditamos que ele vai se manifestar somente em juízo. E, de qualquer forma, qualquer coisa que ele for manifestar não vai diferenciar dentro da investigação, porque nós já concluímos a investigação, inclusive certo. Já existe denúncia neste caso. Tá bem. Delegado, a delegada Fabiane Bittencourt, eu quero agradecer a senhora. Nossa comunicação tá com uma interrupção muito ruim, mas a gente vai continuar acompanhando, estamos à disposição e vamos acompanhar passo a passo do que vai acontecer a partir de agora. Eu lhe agradeço, mas eu quero continuar com o Lucas, porque o Lucas esteve em Soledade quando a polícia, né, estava fazendo as buscas à procura do corpo da Paula. O corpo da Paula ele foi mudado, né, de local quando os criminosos viram que a polícia estava muito próximo, eles mudaram de local, né? Ou seja, ocultação de cadáver. Está aí o açude em que a polícia foi procurar e não encontrou, e o Lucas acompanhou tudo isso. Quer dizer, o que faltava para terminar essa investigação era chegar até o Micael, né, Lucas? Era só isso, André. Já estava esclarecida a autoria, a motivação do crime. Faltava apenas prender o Micael William Rossi Ortiz, que era considerado a peça-chave, o mandante e também o executor da morte de Paula, quem ordenou tudo, quem escondeu o corpo e depois quem já longe da cidade teria ordenado também a transferência de local. Ele já está indiciado, já está denunciado, já está respondendo por esse crime de homicídio, ocultação de cadáver e também associação criminosa. Agora, 4 pessoas respondendo diretamente por esse crime e outras pessoas que foram investigadas também por fazer essa mudança do local do corpo. Da parte da polícia, André, caso já completamente esclarecido, sim, finalizado, agora cabe à justiça para definir a pena, a sentença desses criminosos. E a polícia concluiu, né, Lucas, que a Paula, ela se aproximou, conheceu pelas redes sociais o Micael. O Micael marcou um encontro com ela, mas esses detalhes que a gente ainda não sabe. Quer dizer, eles já teriam se encontrado antes da noite em que ela foi morta, né? Tanto é que ela sabia de algumas coisas, de algumas atitudes do próprio Micael e dos comparsas dele, né, que colocariam ela nessa condição de que sabia demais. De uma agressão física a uma mulher, né? Tráfico o recebimento de carga roubada, quer dizer, algumas coisas envolvendo criminalidade. E aí acharam por bem tirar a vida dela. Segundo a investigação da polícia, esse é o caminho, né, Lucas? Uma queima de arquivo, André. Paula sabia demais, foi morta como uma queima de arquivo. O que ela sabia ainda não se descobriu e talvez agora com o depoimento do Micael a polícia possa esclarecer de fato o que Paula estava sabendo para ser morta da forma como foi.
Lembrando, né, Lucas, que a Paula é naturalmente de Fontoura Xavier, onde mora a mãe, e ela teria então se mudado para Soledade, que é uma cidade aí cerca de 50 quilômetros de Fontoura Xavier, talvez um pouco menos, para morar, viver com o pai. E aí não se sabe ao certo tempo que ela já estava em Soledade, já era aí o período da pandemia, foi no mês de junho, quando ela então começou esta aproximação com o Micael, e o resultado, portanto, no mês de junho, quando ela caiu, né, numa armadilha, teria ido se encontrar com o Micael, e o resultado foi esse, morta, e o corpo foi escondido. E agora, portanto, o Micael, que teria coordenado toda o pós, né, desde que ela foi enterrada, a troca do corpo dela, e a bolsa, né, que foi encontrada também, não se sabe agora se ele que mandou esconder, como é que foi isso, vai ser talvez esclarecido. Portanto, agora o Micael preso lá em Santa Catarina. Muito bem, Lucas Abate, meio-dia e 48 minutos agora. E atenção, uma imagem que chacoalhou literalmente a internet no primeiro final de semana, né, de 2021. Sexta-feira foi o dia de posse nas prefeituras de todo o Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, um prefeito chamou a atenção. Prefeito Pedrão, eleito prefeito de Mampituba, pois ele teve que pagar uma aposta, né? E em um momento da cerimônia, o que ele teve que fazer? Não, gente, isso não é lá os europeus lá que usam saia, né? Não tem os escoceses que usam saia? Pois não, essa imagem não é da Escócia, é daqui, de Mampituba. Que aposta foi essa, Guilherme Roquette, que chamou a atenção do Pedrão, que é um cara alto, né? E estava ali com a mulher dele, né? E ele de saia pagando a promessa que ele fez. Quer dizer, já começou a prefeitura cumprindo a promessa, né? Cumprindo as promessas dele, Guilherme Roquette. Pois é, André, não era um kilt, não, era uma saia mesmo. Essa promessa, ela foi a seguinte: se ele ganhasse a eleição por uma diferença inferior a 300 votos, ele disse que iria tomar posse de saia. E aí não deu outra. O prefeito Pedrão, o Pedro Juarez da Silva, acabou tendo que ir então tomar a posse de saia lá em Mampituba, que fica bem na divisa ali com Santa Catarina, na parte de baixo dos aparados da serra. O que aconteceu por lá então, André? O Pedro, né, o prefeito Pedro, ele até tentou usar a saia da primeira-dama, da esposa, só que nenhuma delas serviu, porque ele também tem aí quase 2 metros Fortinho. de altura, 1,98 m, pesa 142 quilos, e aí nenhuma saia serviu. O que aconteceu? Ele resolveu pedir essa saia que ele usou para uma conhecida dele, que é evangélica, e aí acabou indo então de saia. Eu até achei que ele poderia ter ido no comércio, né, André, comprar uma saia especial para a ocasião, mas já não, pensou? Pediu emprestado e foi tomar posse. Mas, André, eu acho até que a gente pode até fazer algumas apostas, assim, hein? O que tu acha aqui no SBT? Se amanhã a audiência tiver meio ponto maior, podia apresentar o Jornal de Saia, né? Por que não? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu venho de peruca. Eu venho de peruca. Ou eu ponho uma peruca com uma saia também. Por que não? Tu gostou? Agora, eu tenho uma imagem... Não, diga, depois a gente comenta. Fala lá. Não, eu ia dizer só os números, então, lá de Mampituba, tá? Ele venceu por 203 votos, então menos do que os 300, aqueles que era a condicionante para ele poder ser, para ele poder se eleger. Foram 1.431 votos, 203 a mais do que o segundo colocado, e ele fez 54%, então, dos votos. Ele está no 3º mandato agora, então, sim, lá em Mampituba. E a cara da esposa dele é muito engraçada, que ela caminha assim, diz, eu não acredito que está acontecendo. E ele fez uma aposta, na verdade, com um açougueiro, que disse que ele ia ganhar com menos de 300 votos. Ele disse, não, vou fazer, a diferença vai ser maior. E aí foi menos, né? 203 votos, pelo que tu falaste. Agora, ele caminhando, não dá a sensação que ele botou a saia e ele acha que está de salto alto? Mostra aí a imagem dele caminhando, porque ele vai caminhando assim, parece que está com salto alto também. Não, prefeito, o senhor estava só de saia. Estava só de saia. Tá aí o prefeito, estava de sapato, que cumpriu. calça e gravata também. Sapato, aliás,
aliás, gravata e camisa. Mas agora, eu acho que o prefeito podia ter usado divertida. uma saia um pouquinho mais... eu acho que o prefeito podia ter usado uma saia mais curtinha, assim, mais na altura do joelho, assim, sabe? Não ficar tão comprido, podia mostrar um pouco mais as pernas. Mas ele cumpriu, ele botou a saia, cumpriu com a promessa, isso que é importante. A cidade já disse, que bom que o prefeito começou o mandato cumprindo as promessas dele, tá aí. Que seja um sucesso a administração. E não já é a terceira administração dele, né? Lá em Mampituba, tá aí a mulher dele andando com uma cara primeira-dama assim, meu Deus do céu, ela tá com a mão aqui assim no peito. O que eu tô fazendo? O que esse moço foi fazer? Tá aí, então. Sucesso ao prefeito e se ele Pedrão. não tivesse vestido a saia, também talvez não estaria aparecendo aqui no SBT Rio Grande, né? Muito bem, tá aí feito o registro, olha, o registro divertindo que repercutiu bastante também por todo o Brasil. 12h e 52 minutos, 12h e 52, está na hora da gente falar de esporte. Lembrando sempre para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza hoje está de folga. Mas 2021 não começa com férias não, nem para ele e nem para a dupla Grenal, vejam só. Brinde, praia, réveillon, férias. Cenas de um ano normal. Só que, peraí, não estamos em um ano normal. Então esquece. São 7 desafios para a dupla Grenal ao longo do mês de janeiro. Para o Inter, uma missão teoricamente mais fácil, olha aí. São apenas 2 adversários que lutam ou por título ou por vaga na Libertadores. Já o Grêmio tem uma missão um pouquinho mais complicada. Enfrenta 4 adversários que estão na parte de cima da tabela, incluindo aí um Grenal no Beira-Rio. Mas nada que assuste, né? Quando a gente compete, a gente chega. E a maior prova foi isso diante do São Paulo. Mas a vida do Inter é, sim, teoricamente mais fácil. São 3 adversários pela frente que lutam para não cair. Na quinta, porém, o desafio é o Ceará, no meio da tabela. E o Colorado vai confiante, visto que já tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Baita momento, hein, Abel? Estou contente, o mérito da equipe é todo deles, que trabalham muito, estão confiantes, o lado anímico subiu muito. E não tem assim muita coisa que falar de mim, fico feliz do papo dos jogadores. Já o Grêmio, um dia antes, na quarta, recebe o Bahia. Chance de tentar subir ainda mais na tabela. E tem aquele detalhe que o Renato lembra bem. O Grêmio, eu acho que é o único time que não teve sequer uma semana para treinar, uma semana cheia, disputando 3 competições. Aí vem as pessoas e querem criticar. Por que o Grêmio não estava vencendo? Por que o Grêmio não estava mostrando um bom futebol? Por que o Grêmio não estava avançando nas competições? Calma, Renato. Recém 4 de janeiro. Tem muita coisa pela frente, incluindo para você uma final de Copa do Brasil em fevereiro. Mas isso é assunto para outro dia. E amanhã tem Libertadores da América aqui no SBT. O maior torneio do continente está chegando nas semifinais. E amanhã tem desafio Brasil contra a Argentina, Palmeiras contra River Plate. Recesso de fim e início de ano? Pro River Plate não teve não. Ao contrário, no sábado os caras empataram com o Boca Juniors no maior clássico argentino, 2-2. Enquanto isso, o Palmeiras treinou e viu aglomeração. Foi na saída rumo à Argentina. A pandemia não acabou ainda, gente. Mas vamos falar rapidinho de coisa boa para deixar o palmeirense feliz e nostálgico. 1999, ano do único título do Verdão em Libertadores. Na semifinal, o River venceu por 1-0 em casa. Mas em São Paulo, o Palmeiras passou por cima, 3-0. Difícil imaginar um placar assim agora, mas por que não se inspirar? Esse jogaço direto de Avejaneda. Já que o Monumental de Nunes segue em obras, você confere só aqui em TV aberta. É River Plate, é Palmeiras, é amanhã, 9h15 da noite. É só aqui, no SBT. Meio-dia e 56 minutos, agora vamos falar da previsão do tempo.
Chegando a Estael Cias, não te vejo desde o ano passado, Estael Cias. Desde o ano passado, André. Feliz ano novo. Obrigada para ti também, para todos que estão em casa. Nosso primeiro jornal, então, de 2021, né? E já traz notícias de um ciclone que está chegando. Bom, mas antes, Estael, a gente vai começar falando da tal de queda de granizo, a granizada mais uma vez ali na divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Exatamente. Isso é consequência do ar frio. Fez frio, tu até comentou que estava lá na serra e sentiu frio na noite da virada. A temperatura por vários dias seguidos baixou de 10 graus no Rio Grande do Sul. Na serra em Santa Catarina também, inclusive, teve geada lá em Santa Catarina. A primeira geada do ano já aconteceu. E esse ar frio com chuva, com instabilidade, com temporal, provocou esse espetáculo que assustou os moradores, mas nas imagens até nos lembram a neve, porque realmente acumulou, formou um verdadeiro tapete aí de granizo. Não, e o cinza, né, da atmosfera também, né, lembrando o clima. Parece um dia de inverno e não de verão, né? Até porque granizo aí não é muito comum no verão, mas como o ar está gelado, a atmosfera está fria, então acaba acontecendo esses episódios e com essa característica, né, de acumulação de uma grande quantidade. Olha, dava para juntar de pá aí esse granizo todo, se repetindo, acontecendo de novo, claro, na região de Santa Catarina, na Serra, porque é uma região de altitude muito maior, né, quase 2.000 metros. E o ar gelado lá acaba favorecendo, então, a ocorrência de granizo. Lembrando que, assim, é um espetáculo bonito, mas tem prejuízo, né? Tem prejuízo naqueles carros que estavam ali, tem prejuízo na agricultura, nas residências, então preocupa bastante. E olha, André, isso pode voltar a acontecer, porque aí sim, respondendo a tua pergunta, com esse vórtice ciclônico, ele é um pouco diferente, é um vórtice ciclônico de altos níveis. A gente está acostumado a falar em ciclone de baixos níveis, mas a consequência é muito parecida. A única diferença é que a partir de alta altitude, ele suga a umidade e forma nuvens carregadas. Também tem movimento de rotação das nuvens em torno de um centro de pressão mais baixa. E aí a semana vai ser marcada já a partir de amanhã com risco de temporais, com alerta, aliás, de chuva torrencial de forma localizada e também com episódios de vendavais e queda de granizo, porque a atmosfera ainda está fria. Foram vários dias de baixa temperatura no estado. Hoje à tarde, vamos ver aqui no mapa, hoje à tarde situação em geral tranquila, com muito calor, 35 graus em Santa Rosa. 35 também em Uruguaiana, 33 lá no centro do estado, 29 lá em Caxias do Sul, 36 aqui no Vale dos Sinos. Se preparem para uma tarde muito quente, tem que se hidratar, tem que passar filtro solar. Olha, esse céu claro aqui faz com que a radiação ultravioleta atinja valores muito altos, então tem que cuidar da pele. E mesmo Pelotas, lá na Zona Sul, que costuma ser um pouquinho mais fresquinho, tem calor, tem 31 graus. Hoje, não descartaria alguma situação muito isolada e passageira de chuva, típica de verão. Agora, a partir de amanhã, o cenário é diferente. Tem um mapa de chuva que eu posso mostrar para vocês aqui. O acumulado de precipitação, ele pode, principalmente em áreas da metade norte do estado. Então, pega aqui de Santa Maria até a divisa com Santa Catarina, podemos ter acumulados entre 50 e 70 milímetros, somando terça, quarta e quinta. O alerta mais importante, os dias mais preocupantes, André, terça e quarta-feira, o sol aparece, tem abafamento, mas tem risco de temporais aí. Inclusive Porto Alegre, modelos projetando volumes altos de precipitação aqui na região metropolitana. Com a característica deste vórtice ciclônico, a gente não consegue ainda ver muito claro na imagem, mas ele começa a se formar aqui na região da Argentina e depois avança aqui por todo o Rio Grande do Sul, por todo o sul do Brasil, aliás, aqui por todo o sul do Brasil, entre a Argentina e o Paraguai. E aí traz um cenário de nuvens muito carregadas, então a gente pode ter chuva torrencial, que pode causar alagamentos em áreas urbanas. E essa chuva volumosa, ela pode também provocar enchimento de arroios, rios, então tem que ter muita atenção aí nesses próximos dias, acompanhar o monitoramento. Vamos ver a temperatura, como é que fica alta toda semana, André. O friozinho que teve na semana passada não se repete. Aqui a gente vê imagens da capital com um pouco de nebulosidade e vejam, 34 graus hoje em Porto Alegre, 33 amanhã, 30 graus na quarta-feira, que vai ter um pouco mais de nuvens, tempo mais fechado, mas vejam, já na quinta-feira 33 graus de novo. Então, um calor típico de verão e esse alerta importante de temporais aí nos próximos dias. Tá aí um bom alerta para as prefeituras, tem muita boca de lobo com muita folha, então é hora de se fazer uma limpeza, né? O ainda dá de tempo, casa, tem que ser hoje. Porque a água acumulada, se tem folhas ali, né, não vai adiante e provoca as inundações. Exatamente. Então fica esse alerta aí. A partir de amanhã, alerta aí para tempestades, quarta-feira também a chuva um pouco mais generalizada, na quinta-feira, a partir da tarde, o tempo já começa a ter melhor, o sol já vai predominando mais. Nos vemos na quinta-feira com chuva ou com sol? Eu acho que ainda com chuva, com estabilidade por aqui. E temperatura mais alta.
O calor não nos abandona essa semana. Nem de noite, Estel. Nem pode, é verão. Então nos vemos na quinta-feira, Estel Cias. Até lá. Tá lá, até lá. Agora 29 graus, bastante alta a temperatura. Bom, gente, olha só. Nós mostramos há pouco, né, um show, digamos assim, de aglomeração, né? De desrespeito, né, das pessoas. Principalmente aqueles que estão em casa por causa da pandemia, estão se cuidando, tem outros tipos de problema, enfim. Para especialistas, atenção, para especialistas, essas aglomerações do feriadão de Ano Novo, elas são um risco de colapso do sistema de saúde. Preste atenção no que nós vamos ouvir. A praia não é uma coisa ruim, a praia pode ser ir na praia, tranquilo. A questão é que a gente não deve se aglomerar, então tentar ir na praia em horários alternativos, horários que tenham menos gente, sentar mais longe das pessoas, usar máscara o tempo todo que puder, quando não estiver na água. As pessoas vão morrer por falta de atendimento, por todos os motivos, porque os leitos vão estar todos ocupados. Quer dizer, uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um infarto, uma pessoa que não teve Covid, mas que tem um acidente de carro, se ela chegar no hospital e não tiver leito, também vai aumentar a mortalidade por outras causas. É isso que nós não queremos que aconteça, Lu. Então fica sempre aquele pedido, né? E infelizmente as pessoas não conseguem separar as coisas, estamos na pandemia, manter distanciamento. Olha só a cena que teve que acontecer lá em Cidreira, né? Sempre confusão, confusão e confusão. Não foi só em Cidreira, foram outros locais também, o pessoal sem máscara, né? Sujeira, o pessoal nem aí para o que está acontecendo. Então fica encarecidamente o nosso pedido de conscientização. E para a gente encerrar, Lu, notícia boa, né? Nós vamos, a gente vai mostrar depois, né, do desespero dos pais, um final feliz. Conta a história pra gente desses 3 bebês que se engasgaram, mas foram salvos, Lu. Pois é por isso que eu disse que é notícia boa, porque é o trabalho de heróis. Olha só, essas imagens são lá de Capão da Canoa. As câmeras de segurança do quartel lá de Capão flagraram o momento do desespero dessa família que chegou no local com um bebê de apenas 5 dias, André. Nossa. E ele estava engasgado com a mama, com leite. Isso foi no sábado, às 11h30 da noite. Olha a correria, o desespero. Eles chegam, começam pedindo ajuda, né? E aí os oficiais foram ali, fizeram as manobras que são muito específicas para esse tipo de situação e a criança voltou a respirar normalmente. Como você bem disse, André, não foi o único caso aí do feriadão não, viu? A gente teve um outro caso, porque esse daquele das imagens aconteceu no sábado. Agora, na manhã de ontem, essas fotos mostram a outra situação. Uma equipe da Patran, da Patrulha Ambiental, estava fazendo uma ronda e foi abordada por um casal em desespero, com um bebê no colo, também estava engasgado, estava com as vias respiratórias obstruídas, pediu socorro. Os soldados prontamente ajudaram, eles todos têm, né, esse conhecimento, fizeram essa manobra e o bebê voltou também a respirar, ou seja, mais um bebê salvo aí pelos nossos soldados. Mas não parou por aí não, Lu? Não parou por aí. Olha que desespero desses pais, viu? Eu fico aqui pensando ali no neném engasgado, sem conseguir respirar, e são minutos, segundos, André, de angústia, que você não sabe o que fazer. Olha essa imagem. Esse aí aconteceu em Bento. Um brigadiano salvou o bebê de apenas 1 mês, que também estava engasgado. Foi ali no primeiro dia de janeiro. A brigada tinha recebido uma ligação pelo 190, enquanto a equipe se deslocou lá para a RS 470, o outro ficava falando pelo telefone o que os pais deveriam fazer. E aí a gente vê bem direitinho a tal da manobra de Heimlich, como a gente fala em alemão, que o bebê fica aqui sobre o braço, né, do policial, depois eles dão um tapinha, a cabeça tem que ficar um pouquinho mais pra frente. Rolou, mas às vezes um tapão até. O que ele falou? Mas tem que saber fazer, né? Tem que saber. Volta, bebê, volta, bebê. Olha aí, vamos ver. Olha aqui, amor. Vamos ver. Isso, neném. Reage. Reage, neném. E olha ali, e a gente vê que ele reage. Tá bem, neném? Que alívio, André, que emoção. Alegria, que emoção, né? Esse é o Wallace Benício. E ele nasceu de novo justamente no dia do mêsversário dele, graças à ação rápida, ágil e eficiente desses nossos soldados. Parabéns ao trabalho deles aí, que deixaram as famílias aí começarem um ano aliviadas depois desse grande susto.
Bom, e aí, mais uma vez, o reconhecimento. Teve Brigada Militar, teve bombeiros e teve a Patran, né, da Patrulha Ambiental. Pois é, a gente vê que todos eles são muito habilitados, né, André? E olha, é claro que são manobras, a gente chama essa manobra de Heimlich, até eu estava tentando ver aqui direitinho para o pessoal de casa, mas tem que ter um certo conhecimento. Então, assim, se o bebê se engasgar, isso é muito comum, especialmente ali nos primeiros meses, primeiras semanas, né? Os que mamam, porque eles têm aqui a glote ainda não é bem formada, então às vezes o leite ele vai e acaba não descendo, o bebê se engasga. Então, há algumas manobras para serem feitas dependendo da situação. Então, sempre ligar primeiramente para o 190, buscar o mais rápido possível ajuda. Muitas vezes, e eu já acompanhei, André, viu? Histórias de policiais que fazem toda a orientação pelo telefone e as crianças são reanimadas pelos próprios pais. Ou, de repente, até o próprio, no preparativo dos pais para ter o bebê, de fazer um cursinho, né? Exato, o pediatra orientar isso, porque é um procedimento muito simples e que se tu não fizer, né, não no momento certo, né? Então, 192, telefone do SAMU, ligue em caso de necessidade. Mas é um procedimento que ele é simples, exige, imagina os pais ali no desespero, claro. Que desespero. Se tiver alguém para ajudar, melhor ainda, mas é importante os pais terem esse preparo, já que é um procedimento, em tese, simples, né? Que pode se fazer, mas no momento e da maneira certa. E o bebezinho, aquele que mama, depois de mamar, sempre botar na posição, né? Para ele tirar o ar de dentro, né? E não correr o risco de se engasgar, não pode mamar e botar para deitar, que aí corre esse risco. A gente tem que ir embora, 19h20, segunda edição, apresentado pela Lu. A gente volta amanhã, 11h40. Um beijo, Lu, até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.